Muito obrigado, professor Alexandre. É uma grande honra fazer parte deste curso de pós-graduação. Desejo uma ótima noite a todas e a todos que estão nos escutando. Eu confesso que, para mim, é uma alegria de ter os amigos engenheiros junto comigo, porque eu leciono desde 1988, ou seja, há muito tempo atrás, e para mim é uma grande satisfação, porque a melhor turma que eu já tive na minha vida inteira, né, foi num curso de noções de direito para engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu substituí um professor que estava doente, e era espetacular, porque era uma aula em que os estudantes de graduação, a sala cheia e o pessoal anotava. Eu, no primeiro momento, até pensei, vai ter muita gente com computador, com celular. Nada, todo mundo anotando. E, por sorte minha, meu irmão é engenheiro, e eu perguntei para ele: Douglas, o que eu faço? Porque noções de direito para futuros engenheiros, né? Disse, o que está no plano de ensino? Está no plano de ensino uma parte mais filosófica e tal. Daí ele falou, não, eles são estagiários ou terão estagiários, então coloca lá estágio. Relação de emprego, relação de trabalho. E meu irmão, que é engenheiro e também é bacharel em direito, foi me dando um monte de dicas, né? E era espetacular, porque um dia eu estava com o meu relógio ao contrário, eu disse assim, pessoal, vamos aproveitar esses últimos 15 minutos. Aí um dos estudantes pegou e disse, professor, já passou 15 minutos, o teu relógio deve estar ao contrário. Eu disse, meu Deus, mas ninguém falou nada. Eu disse, não, mas o senhor está se divertindo, eu estou me divertindo, né? Eu imagino que a turma também esteja. E foi espetacular, né? Eu confesso que eu fiquei não chateado, porque o professor voltou da doença dele e reassumiu a turma, mas era uma turma que eu adorava, né? Então, faço esse adendo aí para demonstrar minha satisfação de estar hoje com os nossos amigos engenheiros, né, essa árdua tarefa de analisar o direito do trabalho de uma forma, claro, teórica e prática, né? Nós não estamos aqui numa aula de graduação, e passo daí para quinta-feira o professor Cleverson José Busso, que é o melhor advogado que eu conheço nas causas envolvendo acidentes de trabalho, né? Ele atua tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado, e é uma das pessoas mais espetaculares que eu conheço na didática e também na prática sobre esse assunto. Então, casou muito bem, né, essa possibilidade de estarmos juntos, os dois, lecionando essa disciplina. Na sequência, então, já foi falado ontem, né, que eu utilizei 3 aulas de até 10 minutos sobre fontes do direito, sobre relação de emprego, relação de trabalho, e sobre a questão envolvendo os sujeitos, empregado e empregador. Então, nessa parte, eu fico à total disposição, se quiserem me fazer alguma pergunta, ou se quiserem que faça um resumo também eu faço, mas são 304 slides que eu vou passar rapidamente em alguns, e outros vou detalhar um pouquinho mais algumas situações que eu entendo que tem relação com a disciplina, que é segurança e saúde no trabalho. Perfeito. Então, como eu tinha comentado, nas aulas gravadas já estão lá as fontes do direito do trabalho, né, que eu falei de materiais formais, origem estatal, origem internacional, a contratual também. Na sequência, eu falei também por uns 8, 9 minutos da diferença das relações de trabalho e a relação de emprego, né, que o emprego é uma das formas de trabalho, sendo que os outros trabalhos são de formas variáveis, né, envolvendo autônomo, envolvendo eventual, avulso, dentre outros.
E falamos dos sujeitos na sequência, que são o empregador, vai ter o segundo e parágrafos da CLT, o que considera-se como empregador, e analisando também a figura do grupo econômico, analisando a figura do sócio retirante, da mesma forma, uma venda de uma empresa, esses artigos 10, 448 e 448A e parágrafo único da CLT, e analisamos a questão, além do sócio retirante, na sequência, falamos também da prescrição intercorrente, e é algo que existe no processo do trabalho e que não tem muita prática, mas eu, advogando, nesse caso, para empregador, eu consegui a caracterização de uma prescrição intercorrente, ou seja, anula-se tudo. E, por último, a desconsideração da personalidade jurídica, que é você chamar para lide os sócios, né? Então, você não consegue executar o empregador, pessoa jurídica, você acaba trazendo para dentro da lide a figura dos sócios para que eles respondam nesses casos. Não é uma garantia de que vai receber valor, porque muitas vezes os sócios também não têm bens, né? Às vezes é por causa da família cítrica, família laranja, o limão, a tangerina, a pocã, dependendo da região em que estejamos falando, né? Mas não é a segurança de que vai receber uma ação trabalhista. Empregado da CLT, o artigo 3º caput da CLT é o que estabelece quais são os requisitos para ser empregado pela CLT. E nós temos aí também a questão da estrutura como um todo, né? Eu falei um pouco do Código Civil, falei um pouco da CLT em si, e com isso analisamos de uma forma bem completa esses pressupostos. Professor, só uma... Desculpa interromper, só para saber se eu estou no mesmo slide que o senhor, porque eu não sei se o senhor está passando o seu aí. Estamos no slide do item A, B, B1, B2 e B3? Perfeito, professor, bem para frente, desculpe. É que eu estava vendo o meu aqui. Desculpe. Não, é que eu imagino que o senhor esteja acompanhando pelo seu slide. Isso. Mas o senhor precisa me orientar aqui para qual não, passar. Não. Então, eu estou perfeito, no professor, slide... pode passar bastante. Pode para qual? Pode ir. O senhor vê a minha tela? Pode ir para frente, isso. Tá. Então, okay. Sujeito empregador, depois vem as regras, artigo 10, okay. 448, perfeito, pode ir para frente. Isso tudo está gravado, gente, em 3 aulas, que estão gravadas e foram enviadas antecipadamente. Perfeito, professor, empregado, artigo 3º da CLT. Exato, estrutura. Perfeito. Pressupostos, daí vem o que é o artigo 3º. Pode passar. A subordinação, né, a questão do algoritmo. E as mudanças que ocorreram, principalmente depois da pandemia, né? Muito trabalho home office, ou parcial, ou total, né? Aumento do trabalho terceirizado, porque houve uma lei em 2017, junto com a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, nós tivemos uma outra legislação trazendo a figura do trabalho terceirizado para a legislação. Antes era uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, né? E, perfeito, professor, pode passar. Muito obrigado. E aqui, o contrato de trabalho e formas de invalidade. Isso tudo é com base no quê? Exatamente no plano de ensino que chegou até mim, né? Eu fiz uma adequação, mas eu fiz de uma forma geral, para termos aí uma noção geral do direito do trabalho. Então, o que é o contrato de trabalho? Né? Aquele contrato em que você vai registrar a pessoa, o empregado. Então, nós já vimos que tem várias figuras de trabalhadores, mas aqui é o empregado. Pode ser tácito? Pode.
preciso fazer um contrato escrito? Não necessariamente. Eu posso simplesmente assinar a carteira de trabalho desse indivíduo com os dados ali na carteira de trabalho. Você vai colocar a data de entrada, a função, a remuneração, e basicamente é isso. Mas alguns contratos especiais, como um contrato por prazo determinado, ele precisa obrigatoriamente da assinatura de um contrato escrito. Por quê? Porque eu preciso determinar o prazo. Se eu vou contratar por experiência, é até 90 dias. Então, eu tenho que colocar no contrato por quantos dias essa pessoa está sendo contratada. Então, nesses casos, exige as cláusulas nesse sentido, né? Sujeito, empregado, empregador é o mais comum, mas também posso contratar uma coletividade. Quanto à duração, prazo determinado é a exceção. O prazo indeterminado é a regra no Brasil. Tanto é que, dentre os princípios, tem o princípio da continuidade. Pode passar, professor. Obrigado. Isso aqui é o contrato, né, individual do trabalho, a cortácito expresso correspondente àquela relação de emprego, que já comentamos anteriormente. Pode passar. Aqui tem a questão da livre estipulação, mas um dos mais importantes tópicos que veio com a reforma trabalhista é o parágrafo único desse artigo 444. O que estabelece esse parágrafo único, que é o próximo slide, professor? Ele estabelece que a pessoa que recebe duas vezes o teto da Previdência Social e que tenha curso superior, ele é entendido como um hiperempregado. Ele é um hipersuficiente. Porque a gente sempre escutou falar do hipossuficiente. O empregado, coitado, é um hipossuficiente. Surgiu a figura do hipersuficiente. Tá? E o que significa essas duas vezes o teto da Previdência? O próximo slide, ele vai estabelecer lá o valor disso. Então, quem que é o hiperempregado? Pode passar, professor Alexandre. É que ele recebe 16.314,82 ou mais como remuneração. Então, essa pessoa, ela é entendida como alguém que possa negociar diretamente com o empregador. Isso é verdade? Não. Eu já tive clientes meus que ganhavam R$85 mil por mês. Isso lá no passado, hoje seria mais de R$100 mil por mês. E nem assim eles tinham condição de questionar ou de dizer, não, eu tenho uma hierarquia igual ou superior ao empregador, né? Então, isso é uma ideia que se trouxe com a reforma trabalhista, em 2017. Tá? Então, nós temos essa caracterização. Aqui eu posso negociar, eu posso estabelecer que, antes dele entrar com uma ação trabalhista, ele tem que passar por uma arbitragem. Então, numa das cláusulas do contrato, eu posso fazer essa necessidade de arbitragem. O que é arbitragem? Se trazer uma pré-audiência com um árbitro, que pode julgar ali com o seu laudo arbitral. Pode passar, professor. Contrato de trabalho, aqui nós estamos com o Código Civil, então, de uma forma bem geral, a questão da liberdade de contratação, o natural, o que é? É o contrato de adesão. O empregador larga o contrato na sua frente e diz, você assine, né? Em 3 vezes só, eu fui negociar com o empregador, porque eu estava do outro lado com um empregado que era o chamado autoexecutivo. Então, só nessas hipóteses que eu consegui negociar com o empregador. Fora isso, a maioria assina aquilo que o empregador determinar. Pode passar, professor. Então, o que é um contrato de trabalho? É consensual, consentimento das partes. Lembro, por ser por adesão, ou você aceita ou você não trabalha para mim, eu como empregador. Bilateral, 2 pessoas, mas sempre a figura do empregador, ela é mais forte. Sinalagmática, reciprocidade de obrigações, não pode ser só a favor do empregador, nem só a favor do empregado. Aquelas famosas cláusulas leoninas. Oneroso, tem que ter
uma remuneração, e aí vai ver qual que é a diferença de remuneração e salário. Remuneração é o gênero do qual o salário é uma das espécies, daí tem adicionais em cima disso, né? Adicional de hora extra, adicional de periculosidade, insalubridade, tudo em cima disso. Ou, se você não ganha nada, você pode ser, no máximo, um trabalhador voluntário. Comunitário, obrigações definidas e certas. Sucessivo, uma execução continuada. Não depende de outro contrato, então ele é o principal. E apenas pode ser empregado pessoa física. Pode passar, professor. Obrigado. Então, só resumindo ali. Contrato de trabalho equivale a uma relação de emprego. Então, o que tem de requisitos? Pessoalidade, não eventualidade ou habitualidade, a subordinação, principalmente a jurídica e a financeira, a remuneração e a dependência que normalmente o empregado tem com relação ao empregador. Pode passar. Obrigado. Então, subordinação é um elemento primordial. É ali que foge a figura, principalmente do autônomo, né? O autônomo, ele não tem subordinação. Se eu não quiser mais que ele pratique aquele serviço que ele está praticando, eu simplesmente faço um distrato daquele contrato, muitas vezes verbal, que eu fiz com esse trabalhador. Pode passar. Aqui nós temos a forma, o artigo 443 traz a figura, né, como é que se vai fazer esse contrato. O 447 da CLT, na falta do acordo ou prova sobre condição do contrato verbal, né, presume-se o que tiver de interesse geral desses interessados. Tá? Princípio lógico. Pode passar, professor. Prazo determinado é exceção. Nós temos algumas possibilidades de fazer contrato por prazo determinado, principalmente quando for contrato de experiência, que é o mais comum, mas nós temos também, na sequência, professor, pode passar, a questão da atividade, que pode ser de caráter transitório, ou a natureza que seja transitória. Então, nós temos poucas situações em que eu posso enquadrar o empregado por prazo determinado nesses caráteres. Depois, se quiserem, posso citar alguns exemplos. Pode passar. 445. Máximo do prazo determinado é de 2 anos. Sendo que, dentro disso, eu posso prorrogar uma única vez. Se eu prorrogar a segunda vez ou passar desses 2 anos, vira um prazo indeterminado, automaticamente. Experiência, 90 dias ou máximo. Tem muita gente que diz 3 meses. Eu preciso anotar a carteira de trabalho do empregado nesses 90 dias? Precisa. Todo contrato de trabalho tem que ser anotado na carteira de trabalho. Muitos empregadores acabam não o fazendo, né, até hoje. Pode passar. Então, prazo máximo 90 dias, do experiência, né? Nós temos aqui, posso dispensar um empregado nesse contrato de experiência? Posso, só que nós temos regras. O artigo 479 da CLT estabelece que eu tenho que pagar 50% do salário dele até o final do contrato. Se eu fizer por 90 dias, em 30 dias eu desistir desse empregado, eu tenho que pagar 30 dias, porque seriam 60 dias pela frente, eu teria que pagar 30 dias para essa pessoa, porque eu tenho que pagar 50% do que seria devido até o final do contrato. Mas e se o empregado não quiser mais trabalhar para mim? O que eu faço? Posso cobrar 30%, 50% do que ele iria receber? Só se comprovar algum prejuízo que ele ocasionou, né? Fora isso, não. E o 481, eu coloco uma cláusula securatória, dizendo, se ele for dispensado antes, eu não pagarei metade do valor, e sim eu pagarei como se fosse uma dispensa sem justa causa. É a diferença para contratos de longa duração, um contrato de 1 ano e 2 anos. Que eu contratei por 2 anos. No primeiro mês eu vi que eu não gostei do trabalho dele, não é porque ele executa mal ou porque ele fez alguma coisa ruim no contrato durante o trabalho. Se ele fizer alguma coisa errada, existe a justa causa para isso. Não, é porque eu decidi que eu não quero mais. Então, eu teria que pagar metade do salário, seria 11 meses e meio para essa pessoa,
eu coloco a cláusula securatória e pago o aviso prévio, as verbas rescisórias, né? A questão envolvendo 13º proporcional, férias proporcionais, e resolvo lá a questão. Pode passar, professor. Obrigado. Contrato de trabalho. Eu posso fazer um contrato por prazo determinado e, para não virar uma constante, eles estabeleceram que, no prazo de 6 meses, eu não posso ter outro contrato por prazo determinado, senão ele vira indeterminado. Então, é isso o artigo 452. E daí, na sequência, nós começamos com o contrato de trabalho intermitente, que é uma novidade trazida pela reforma trabalhista. E essa novidade, o que nos traz aí, para quem serve, né? Eu já vi situações de motorista de caminhão trabalhando com trabalho intermitente quase todos os dias da semana. É para isso que serve? Não, pode passar, professor, isso é o conceito, né? Ele serve para aquelas situações eventuais. Então, eu tenho uma empresa que faz eventos. Perfeito, uma empresa de eventos, maravilhoso, né? Só que o evento pode ser que eu fique 1 ano sem ter eventos e, num determinado mês, eu tenho 3 eventos no mesmo dia. Então, eu contratei, registrei meus empregados e eu os chamo para executar as tarefas naquela situação. E eu vou pagar tudo proporcional, eu vou pagar tudo no momento em que ele parar de trabalhar no mesmo dia. Então, na sequência, nós temos as regras desse trabalho intermitente, né, que são do artigo 443 e 445 da CLT. Pode passar, professor. Para que surgiu, não vou entrar em detalhes, né, isso aí foi a resposta lá da Câmara de Deputados. E, na sequência, nós temos as caracterizações. Tem que ser por escrito, porque eu preciso determinar prazos, e nós temos aí que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo ou do piso salarial da categoria. Pode passar. Ele é convocado por WhatsApp, por e-mail, por qualquer meio telemático, e ele tem que dizer se quer ou não quer assumir, né, aquela atividade. O empregador tem que fazer isso pelo menos 3 dias antes da atividade que será exercida. Pode passar. Recebi, aceitei. O que isso comporta? Eu tenho que ir, né? Então, nós temos aí a questão de uma formalização com esse empregado. Pode passar, professor. Se eu não compareci, eu disse, irei, e não fui. O que acontece? Haverá uma possibilidade de multa de 50% na próxima convocação. Só que muito empregador acaba registrando vários empregados, às vezes milhares de empregados, e não vai mais colocar essa pessoa no sistema lá, não vai mais encaminhar o WhatsApp para ela, né, ou e-mail para ela. Então, o que acontece? Essa pessoa possivelmente nunca vai ter mais essa atividade, não vai pagar também essa multa, né? Então, isso eu nunca vi em prática. Pode passar, professor. Esse período de inatividade, né, ele não será considerado como tempo à disposição do empregador. Por quê? Porque muita gente foi empregada, registrada lá em 2018, vamos supor, e até hoje nunca foi chamado para uma atividade. Nós tivemos uma outra legislação, uma medida provisória 808, que veio a disciplinar que teria que chamar em no máximo 6 meses, mas ela caducou no início de 2018, ou seja, não virou lei, então tem muito empregado que está registrado e nunca foi chamado. Pode passar. Quanto que eu vou receber? Tudo pago no mesmo dia, né? É engraçado se falar do 13º, das férias, mas está recebendo tudo naquele momento. Ao final do teu trabalho, eles vão te pagar tudo certinho, tá? Inclusive o INSS, que vira uma bagunça, porque a pessoa tem que sempre olhar quanto que falta para dar o mínimo ou aquele valor necessário que ele precisa para o INSS e pagar a parte como que? Como autônomo ou como um mero
eles têm um termo lá, que um estudante pode ser enquadrado no INSS como... Agora me fugiu o nome técnico, mas eu posso entrar no INSS e pagar a minha cota mês a mês como uma pessoa comum da sociedade. Existe lá uma possibilidade. Antigamente não existia isso, e muitos empregadores, muitos donos da empresa registravam seus filhos, mesmo eles não trabalhando, para que eles tivessem uma aposentadoria mais rápida, mais cedo. Pode passar. Aqui o artigo 452A da CLT, a contribuição previdenciária e o fundo de garantia, é tudo dentro daquele sistema que o empregador vai acabar pagando naquele dia ou no dia seguinte que houver a prestação de serviço. Pode passar, professor. Férias, engraçado. Ele nunca foi chamado, mas vamos supor que depois de um ano que ele foi registrado, vem uma convocação. O empregador ele não pode, por um mês, exatamente no mês de entrada dessa pessoa, ele não pode convocar. Por quê? Porque, em tese, ele está de férias. É uma coisa louca, mas é sempre do dia que ele foi registrado na sua carteira de trabalho. Aquele dia, por mais 30 dias, ele não pode ser convocado nem trabalhar. Ele está literalmente de férias. Pode passar. Então, indeterminada é a regra, tá? Não temos mais a caracterização assim, de facilidade do contrato por prazo determinado. Então, isso é o comum. O FGTS ele passa a ser obrigatório a partir da Constituição. Então, não existe mais aquela possibilidade ou não de ter estabilidade decenal, que a gente vai falar mais para frente. Pode passar. Comprovação de experiência. Antigamente, tinha uma série de anúncios de jornais que exigiam lá 2 anos de experiência. Não se pode. O máximo que se pode exigir, 6 meses. Ah, mas eu não tive um emprego. Na área, eu não tive emprego. Né? O que eu posso fazer? Você pode utilizar, talvez, um estágio ou trabalho voluntário. Então, você vai trabalhar como engenheiro em algum local e, depois de 6 meses, você pede para eles, num trabalho voluntário formal, você pede para que eles façam uma declaração que você fez no trabalho voluntário e, com isso, você demonstra a sua experiência. Pode passar. O autônomo, já falamos na aula anterior, né, que é uma aberração com a reforma trabalhista. Só lembrando que o destaque que eu dei naquela aula gravada foi a questão de com ou sem exclusividade, porque isso demonstra a subordinação, que não pode ter no caso do autônomo, e a questão da forma contínua ou não. Imagine, um autônomo ele é livre para ele fazer o que ele quiser, né? Forma contínua é a caracterização do empregado doméstico. Tem uma lei própria do empregado doméstico, que é a Lei Complementar 150/2015, e que lá no artigo 1º tem a continuidade. Mais de 2 dias na semana é empregado, menos de 2 dias na semana é diarista ou autor. Pode passar. Obrigado, professor. As nulidades. Nós podemos ter a nulidade absoluta, que refletirá, no caso, no ato integralmente, ela acaba com o ato, ela acaba com o contrato, mas também tem a relativa, que pode refletir só numa parte do ato, né, permitindo a vigência e a validade dos demais atos dentro daquele contrato. A diferença entre a anulabilidade e nulidade está relacionada ao bem jurídico que está se protegendo, né? Na primeira situação, na anulabilidade, nós temos lá que a tutela tem interesse particular, é individual. No caso da nulidade, nós temos a violação de uma regra de ordem pública, uma legislação, uma regra da própria sociedade. E aqui nós já começamos um novo item, que é o poder do empregador. Tem limite? Claro que tem limite. Tá? Então, nós temos obrigações e temos o bônus e o ônus, tanto para empregados quanto para empregadores.
E aqui ele fala muito da saúde mental do trabalhador, né? O que está hoje muito em voga. A minha esposa, ela trabalha num CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, e ela lida com transtorno mental, drogados e alcoolizados. E ela diz que aumentou, assim, multiplicou as pessoas tentando suicídio e praticando suicídio. Então, uma situação bem alarmante. Então, aqui, o que nós podemos falar? Não vou ler a Constituição, eu só vou dizer assim, vejam que no artigo 1º nós encontramos regras sobre empregador e sobre empregado. Assim como no artigo 3º, nós encontramos regras dos dois lados e artigo 5º da mesma forma. Tá? Então, tudo que está dentro da Constituição, da CLT, ele tem um lado do empregado e do empregador. Tanto é que eu participei de um grupo, há alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, lá em São Paulo, em que se tentava fazer um código do trabalho. E ninguém queria. Daí você vai dizer, os empregados não querem, porque a CLT é mais favorável para o empregado. Não, os empregadores também não queriam. A FIEP, a de São Paulo, as centrais, ninguém queria. Por quê? Porque já estavam acostumados com a regra existente na consolidação e tinham medo da mudança, tinham medo da novidade. Então, foram 6 tentativas desde 1943. Imagine, gente. Com isso, eu já posso dizer, não haverá mudança, pelo menos tão cedo. Tá? Pode passar, professor. E nós temos mais 2 artigos, né, sobre a questão da valorização do trabalho humano, e veja, meio ambiente de trabalho, inclusive o meio ambiente laboral. Então, o artigo 225 da CLT. Pode passar. Aqui, a CLT, que já falamos, mas o artigo 483 é a rescisão indireta, a justa causa do empregado contra o empregador. Não é só o empregador que pode mandar embora o empregado. O empregado também pode acionar a empresa por alguma irregularidade que ela tenha cometido. Tá? Nós iremos analisar mais detalhadamente mais à frente. Pode passar, professor. Poder de direção do empregador. Então, o que nós temos aqui? Poder diretivo, de organização de comando, e parte do princípio que ordenar é do empregador. E os riscos são do empregador. Artigo 2º da CLT. Quais são os limites? Os externos. O que está dentro da legislação, o que está dentro de uma convenção coletiva de trabalho, de um acordo coletivo de trabalho. Os internos. Aquilo que está dentro das pessoas. Eu, numa palestra pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à disposição. Eu combinei com o professor Alexandre que nos últimos 20 minutos eu vou abrir para perguntas, mas se quiserem fazer alguma colocação aí no meio do caminho, fiquem à total disposição, tá? É só me falar. Eu estava falando num evento na Escola Superior da Advocacia, e eu falei, não faça para o outro que eu não gostaria que fizesse para você. E um juiz que veio em sequência, um juiz federal, civilator, também pensava assim, mas não faça para o outro que o outro não quer que faça. Porque hoje você tem tanta facilidade de saber o que os outros querem. Vamos supor, um muçulmano, você sabe que ele não come carne de porco. Você não pode convidá-lo para comer carne de porco, assim como uma pessoa que vem da Índia, carne de vaca, né? Então, você sabendo que ele vem da Índia, você não convida para uma churrascaria. É bem isso, né? Então, a gente tem essa facilidade hoje na palma da mão. Exceções. O empregador pode proibir comportamento do empregado quando prejudicar a empresa. Eu não deixarei que usem celular na empresa. Você não pode fazer isso. Claro que eu posso. Eu estou pagando pela hora de trabalho do empregado. É claro que eu posso. Fui lá na Renault, Nissan, visitar lá um ex-aluno que trabalhava lá dentro no Recursos Humanos. Eles me chamaram, né? Eu próprio tive que deixar meus 2 celulares na entrada, simplesmente. Né? Por quê? Porque ninguém entra com um celular. Segredo dentro da fábrica, dentro da montadora. Tá? E eu tenho que respeitar, ou eu não entro. Então, já se sabe que
todo trabalhador não entrará com equipamentos de celular. Alguém precisa falar com ele? Liga para a empresa e eles o acharão. Pode passar, professor. Poder regulamentar é a manifestação exterior do poder de comando, que a gente acabou de ver. Nós temos outro poder, que é o terceiro, que é o poder de fiscalização, gente. Pode passar, professor. O que é fiscalização? É um poder ou um dever? Eu sempre digo, né? É um dever. Porque se o empregador não fiscaliza e depois o poder de punição não pune, pode ser que, quando ele quiser fazer, ele não consiga mais fazer. Porque os empregados já estão tão acostumados com isso que não aceitarão essas ordens. Existe direito adquirido a algum erro do empregado? Claro que não. Pegaram o empregado furtando na empresa. E ele diz, não, você não pode fazer nada, porque eu furtava R$1.000 por mês. Eu tenho direito adquirido de furto de R$1.000 por mês. Claro que não. Né? É uma falta grave. Eu só soube agora, mas você não pode continuar com esse ato. Posso fazer revista íntima? Tem gente que diz, jamais, em hipótese alguma. Posso sim. Tá? Desde que aquela atividade exija que eu faça essa revista. O que vale mais, a coletividade ou a individualidade? A coletividade sempre. Então, eu trabalho com, sei lá, com bananas de dinamite. Então, volta e meia tem empresa. Tem um cliente meu que é um areal. E eles fazem o quê? Eles implodem. Né? Hoje a explosão não é mais com explosivo. Eles fazem com uma massa. A massa eles fazem um furo e a massa vai expandindo e vai quebrando a rocha. Mas vamos supor que isso fosse com explosivo. A pessoa que tem contato com esse explosivo, ela tem que passar por um detetor. Ela tem que passar por algum tipo de fiscalização. Por quê? Porque essa pessoa pode levar para fora, pode explodir alguma coisa, ou ele brincando, levando para casa, pode no meio da rua explodir o seu carro e matar a gente que está do lado. Então, matar algum colega de trabalho dele. Então, nós temos aí a questão coletiva sendo superior à individualidade daquela pessoa, daquele empregado. Tá? Nós temos também a questão de instalação de equipamentos audiovisuais, verificação de computadores. Tudo isso, ele pode ser praticado desde que bem orientado, que tenha ali uma conversa, um curso com todos os empregados para esse fim. Né? Proibição de ir ao banheiro, imagine. Mas teve situação em que a pessoa não podia ir ao banheiro. Porque ele estava abusando? Não, porque ele estava passando mal. Né? Então, cada caso tem que ser analisado com um critério especial. Pode passar, professor. E a punição? Pode ser por advertência, pode ser por suspensões, né, ou suspensão. Eu posso dispensar por justa causa no único ato. O empregado foi lá e agrediu fisicamente o empregador, ou vice-versa. O empregador foi lá e agrediu fisicamente o empregado. É a justa causa do empregado contra o empregador, artigo 483. Multa pecuniária só num único caso, que é o atleta profissional, que é a lei Pelé, que nós temos um caso específico, né? Mas isso é o normal. Quantas advertências? Quanto mais, melhor. Quantas punições? Quanto mais, melhor. Mas é uma punição de um ato gravíssimo? Um único ato já pode gerar a desconfiança. Eu não tenho mais como confiar naquele empregado, ou o empregado não tem mais como confiar no empregador, e ele simplesmente sai. Pode passar. Obrigado, professor. Danos e assédios. Então, podemos dividir. Antigamente era só dano moral. Aí começou a haver uma divisão. Né? Dano moral, depois passou o dano existencial, está dentro da reforma trabalhista, artigo 223 da CLT. O que é o dano existencial? A pessoa fica à disposição 24 horas por dia, 7 dias na semana para o empregador. Ou ele abusa desse empregado. Você não pode viajar, você não pode... Uma coisa é fazer plantão, outra coisa é você ficar
a vida inteira à disposição do empregador. Muito cuidado com isso. O plantão é possível, existe previsão na CLT, né? O dano material é fácil de você visualizar. Bateu o carro, faz 3 orçamentos, você tem lá uma média. Mas o que é o moral? Você vai fazer média com o quê? Né? O assédio sexual, caráter sexual, e o assédio moral, questão moral. Por enquanto, na nossa legislação, Código Penal, no caso de assédio sexual, só pode reiteração de atos e, no penal, só o superior hierárquico pode ser punido. Já no trabalhista, qualquer que seja o grau, superior, igual ou até um subordinado que pratique um assédio sexual. Às vezes tem. Pré-contrato, então eu estou sendo contratado, mas por alguma razão a pessoa que me entrevistou disse que pode fazer o exame médico, admissional, está tudo certo. No dia que eu fui lá para começar o meu trabalho já com o exame admissional, ele disse, um amigo do dono da empresa estava precisando do cargo e ele acabou pegando a tua possibilidade. Então, parabéns, mas teu currículo está aqui, mas não vai ser dessa vez. Às vezes ele se demitiu do outro emprego e estava lá pronto para assumir naquele anterior. Mas vai procurar o teu emprego anterior. Eu, se fosse empregador, não recontratava, né? Ele já dispensou, ele já demonstrou que não quer mais trabalhar comigo, eu não recontrato a pessoa. O contrato acontece bastante, né, de assédios e danos ali no contrato, e o pós-contrato é você falar mal do teu ex-empregado. Meu pai sempre falou, né, se você não puder falar bem de alguém, é melhor ficar calado. Pode passar, professor. Assédio sexual, quanto ao sexo, daí nós temos ali cada um dos vertentes. Pode passar, professor. Quanto ao sexo, normalmente é de homens para mulheres, mas pode ser ao contrário, pode ser mulher assediando sexualmente um homem, e pode ser do mesmo sexo, né? Então, nós temos aí várias caracterizações. O mais comum é do homem em relação à mulher. Aí, nós temos na sequência, o próximo item, quanto à hierarquia, de cima para baixo, é o mais comum, é a pessoa que tem poder, né? Mas na mesma hierarquia, no caso trabalhista, colegas de trabalho e até de empregado com relação ao empregador, ou até o dono da empresa, mas pode ser um superior hierárquico. Como é que se pode assediar um superior hierárquico? Que o assediador é filho do dono da empresa, e ele quer sair com a secretária do diretor, e ele assedia o diretor para que ele convença a secretária a sair com ele, né? Isso é um assédio indireto. Pode passar. Quanto à forma, são várias as formas. Aqui dá para enumerar, passa do alfabeto, né? Então, verbal, propostas cantadas, físico, ataque físico, aproximação, psicológico, falar, tentar convencer a pessoa. Uma coisa é você sair com um colega de trabalho, outra coisa é você exigir do colega de trabalho. Ou saiu, não deu certo, a outra pessoa não gostou. Não é porque ela saiu uma vez que ela tem que sair sempre. Então, ela pode começar a dizer, não quero mais, e ser praticado o assédio. Pode passar. Sujeitos, normalmente é a mulher, jovem, primeiro emprego, muitas vezes. Conduta tem que ter natureza sexual, né? Rejeição à conduta do assediador, porque se quiser, não é um assédio. E reiteração do ato. Isso na nossa legislação atual. Tem uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a 190, que o Brasil está para ratificar, e permite que um assédio pode ser um único ato. Daí nós teremos que mudar o Código Penal brasileiro. Pode passar, professor. Então, onde que nós encontramos? A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 10, é o principal, mas no Código Civil também, Código Penal modificado, que é o próximo item. Olá, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, aqui nós estamos iniciativa privada e também os entes públicos. Isso é o que está dentro da Constituição, do Código Penal. E nós temos o artigo 223, que falaremos na sequência. Pode passar. Assédio moral, caráter moral, né? Práticas de humilhação, intimidação ao assediado. Então, pode ser de inúmeras formas também. Pode passar. Então, prevenindo, estabelecer procedimentos dentro da empresa com relação a queixas, desenvolver políticas de treinamento. Isso é muito comum. Nós irmos em empresas multinacionais, empresas de médio e pequeno porte também, para dar palestra sobre isso, né? Porque muitas vezes se pratica o assédio porque não sabe o que é assédio. E daí, se visualizando aquilo, acaba entendendo e parando de praticar. Possibilitar um ambiente de trabalho saudável. Como é que eu faço para ter uma possibilidade de ter um canal de denúncias verdadeiro? Coloca dentro do banheiro uma caixinha escura, em que você pode colocar um bilhetinho. Ou seja, você vai entrar no banheiro, vai fechar a porta, você pode colocar lá, dentro dessa caixinha, uma reclamação, né? O que as empresas fazem? Coloca uma caixa na frente de todo mundo. Coloca uma caixa que tem visualização de um vídeo. Né? Ninguém vai denunciar. Ninguém vai colocar uma situação dessa. Ah, tem um código de conduta. Outro dia eu fui dar uma palestra e depois a diretora do Departamento de Recursos Humanos disse que acabou com o meu código de conduta. Eu disse, por quê? Não, porque nós temos um sistema de denúncia no 0800, uma empresa de milhares de empregados, no 0800, e temos um canal que você... Eu disse, tá, mas eu perguntei para ele se não tinha nesse sistema normal, se não tinha como saber quem estava denunciando. É claro que tem como saber. É óbvio que tem como saber. Então, como é que se faz? Coloca numa caixinha separada lá. Ninguém vai saber quantas pessoas entraram naquele lugar. Né? A caixinha está trancada. Só vão saber no final do dia. Perfeito. Né? Resolveu o problema. Pode passar. Então, previsão legal mesmo do assédio sexual, só que o assédio sexual tem um caráter dentro do Código Penal que o assédio moral ainda não tem. Foi na mesma época que eles colocaram os dois em projeto de lei. Assédio sexual deu certo, assédio moral não. Ah, tem o risco de dar certo? Eu digo que não. Tá? Veja que o assédio sexual foi da virada do milênio. Nós estamos falando de 25 anos atrás. Pode passar. Aqui, Convenção 190 da OIT. Nós tivemos aula do doutorado na semana passada, na sexta-feira, né? E se apresentou exatamente esse slide, né? Por que o Brasil deve ratificar a Convenção 190 da OIT? Veja que não é muito longo, a mensagem é de 2023, né? Já tivemos uma legislação que trouxe uma parte dessa convenção da OIT, tivemos a Lei 14.457 de 2022, a lei da nova CIPA, que trouxe lá regras, principalmente para as mulheres. Então, o artigo 23 dessa lei, ela traz várias regras especiais, inclusive que tem que passar pela CIPA se tiver algum risco de violência ou de assédio no trabalho. Perfeito? Agora, a dúvida. O cipeiro é exatamente o assediador. Como é que eu faço? Nós temos que pensar em tudo, né? Ah, tem que ter um código de conduta. Eu, para os meus empregadores, para os meus clientes, eu digo, código de conduta é desse tamanho, assim. Não encha de cláusulas o código de conduta, porque tudo que se colocar por escrito pode ser utilizado contra você. Então, faça o mínimo necessário. Eu até fui até o Ministério do Trabalho e Emprego, pedi para eles, para que eles fizessem um modelo de código de conduta. E daí ficaria aquele padrão e não teria nenhum problema de ser interpretado de forma diversa, né? Pensei até em entrar com um instrumento que é possível, que eu já fiz,
né, que é o mandado de injunção. É você exigir que o poder público traga uma legislação. Já fiz isso e ganhei um mandado de segurança por causa disso, né? Mas não deu muito certo. Tá? Então, a orientação que eu dou para os empregadores, código de conduta mínimo, só o estritamente necessário. E daí as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, número 01, que foi modificado agora. E a Justiça do Trabalho está fazendo cursos e cursos. Eu fui para uma palestra em Foz do Iguaçu, em que se abordou exatamente isso. Eu fui lá falar sobre a questão envolvendo jovens trabalhadores, né? Então, muito cuidado com isso, com essas novidades. Cursos e mais cursos sobre a INR 01. A 05 é sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Pode passar, professor. A evolução histórica da saúde do trabalho, isso tudo o professor Cleverson vai analisar na parte teórica e na parte prática, que é o mais importante para todos nós, né? Medicina do trabalho, veja que não é algo de ontem, 1830, né? Saúde ocupacional, 1950, direito fundamental, depois a prevenção, 1970, qualidade de vida do trabalhador, 1985, né? A saúde mental, que a partir do momento que o empregado entra num sistema em que a saúde dele é prejudicada, você vai parar de ter um empregado lá prestando serviço para você. É péssimo isso. É horrível para os dois lados, sujeito empregado e empregador. Né? Pode passar, professor. Riscos psicossociais, né? Questão mental, questão física. Encher o trabalhador de demandas, de atividades. Então, tomar muito cuidado com isso. Riscos ambientais. Pode passar. Patologias, né? Sobrecarga, então, síndrome Burnout, morte por excesso de trabalho, suicídios. Participei de uma banca de doutorado na Espanha, que é sobre o suicídio e a relação de trabalho de um desembargador aposentado. Patologias mentais, depressão, ansiedade, estresse, né? Patologias de violência, assédios, violência, dentre outros. Pode passar, professor. Então, os assédios continuam existindo, tá? Mas com esses cursos, normalmente a gente tem um decréscimo do número de situações. Então, é bem interessante, porque no primeiro momento, as pessoas que estão assistindo, muitos levam na brincadeira e pedem, depois que eu falo, no final dos cursos, que eu posso, como advogado, chamar a figura do assediador para dentro do processo, para ele responder também, aí eles ficam nervosos, né? Ficam preocupados. Por que eu chamo a líder? Porque pode ser que o empregador traga uma testemunha ou não vá à audiência e ali tem um assédio sexual e aquele empregado, ou aquele supervisor, ou aquele diretor, ele não praticou o assédio. Então, ele que venha até o juízo e explique isso, que ele se defenda com o seu próprio advogado, que ele traga as suas testemunhas, e se ele for o assediador, ele que pague por isso. Né? Então, canais de denúncia, formação, isso é bem interessante, é necessário, mas desde que seja efetivo. Pode passar, professor. Obrigado. Então, dados da violência, daqui eu não vou entrar em detalhes, até porque nós não temos tempo para isso, né? Mas aqui para leitura e qualquer coisa que precisem, tenho meus dados, se quiserem entrar em contato depois para complementar alguma coisa, fiquem à total disposição. Estamos à total disposição de vocês. Pode passar, professor. Duração do trabalho, aqui também vamos analisar de uma forma bem ampla, onde tem a previsão legal dentro da Constituição, CLT, legislação esparsa, alguns não estão dentro da CLT nem da Constituição, pode ir, professor. Então, para que serve essa questão da duração do trabalho? Por que temos regra de limitação de duração do trabalho? Justamente para a proteção do trabalho humano e para tutelar a integridade física do empregado.
e também para possibilitar que outros empregados sejam contratados, né? Porque se eu colocar lá 10 horas extras, ou seja, a pessoa faz 8 horas, ele faz mais 4 horas extras, mais 6 horas extras, eu faço com que um emprego não seja efetivado. Nós temos lá a possibilidade de ter outro empregado, e temos limitação de 2 horas extras por dia. Então, não há a possibilidade de fazer de forma diversa. Pode passar. Então, conceito, não vou entrar em conceito, né? Pode passar, professor. Isso aqui é só os requisitos, né? Duração, limite máximo. E veja como é importante essa questão da duração. Na Rerum Novarum, na encíclica de 1891, já tinha lá uma duração razoável. E a convenção número 1 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que nasceu no Tratado de Paz, no Tratado de Versalhes, 1919, a número 1 era exatamente duração do trabalho, porque era ali que tinha um fator de muito problema, de gente trabalhando 16, 18 horas por dia, e falecendo ou se acidentando por causa disso, né? Então, nós temos uma duração que está prevista na Constituição, né? A questão envolvendo 44 horas semanais, 8 horas diárias dentro da CLT, e horário, classificação de jornadas e tudo mais. Pode passar, professor. Duração, então, artigo 58, não excederá de 8 horas diárias, tranquilo? Pode ir. Quanto à duração ordinária normal, que é aquela tradicional, extraordinária ou suplementar, quando eu exijo que o empregado trabalhe além do horário normal, limitada, quando há um termo final para a prestação desse serviço, e limitada, quando a lei não fixa um termo final, ou seja, eu posso fazer 2 horas extras por um tempo indefinido, desde que não ultrapasse as 2 horas extras por dia, contínua, sem intervalo. Então, tem algumas atividades que não tem como ter intervalo. Então, eu estou falando de uma pessoa que trabalha numa caldeira. Se ele sair 5 minutos que seja para ir ao banheiro, pode explodir a caldeira, ou pode desaquecer, e essa caldeira pode estragar. Então, você contrata a pessoa para trabalhar 4 horas sem intervalo. Descontínua, com vários intervalos. Intermitente, quando tem sucessivas paralisações. Pode passar. Duração do trabalho, quanto ao período, pode ser diurno e o noturno, das 22 às 5 da manhã, ou, por uma súmula, o que ultrapassar às 5 horas da manhã também é trazido. 12 por 36 é uma outra regra, a gente já vai falar, que está dentro da reforma trabalhista também. Aí é uma jornada de 12 horas por 36 de descanso. Ele não entra na jornada extraordinária. Ele não está fazendo hora extra. Ele está trabalhando por 12 horas. Em algumas atividades é necessário, como médico, como enfermeiro, como segurança bancário, das 7 da noite às 7 da manhã no dia seguinte, ele está lá dentro da agência bancária, tá? Mas é uma outra realidade. Então, aqui, esses empregados, pela iniciativa privada, das 22 às 5 da manhã, ele vai ganhar regras especiais. A hora não será de 60 minutos, será uma horária reduzida de 7 minutos e 30 segundos, e ele ganha pelo menos 20% a mais. Já no caso do rural, que tem uma lei própria, a Lei 5889/73, que é o próximo slide, professor. Nós temos ali uma regra envolvendo o trabalhador da pecuária ou da lavoura, sendo que da pecuária das 20 às 4 da manhã e da lavoura das 21 às 5 da manhã. Pode passar. Então, aqui os acréscimos, né, que eu já antecipei. No caso do rural, ele tem um horário de 60 minutos normal. No empregado seletista ou empregado doméstico, nós temos também a caracterização de 52 minutos e 30 segundos como hora de trabalho noturno. Pode passar, pessoal. E no rural, é 25% a mais, porque ele não tem aquela compensação do horário reduzido. Atividades especiais, e aqui eu vou falar bem rapidamente. O advogado, né, houve uma modificação em 2022, estabelecendo lá as regras do horário do advogado empregado. Não entrarei em detalhes, porque nós não temos tempo, mas
Se quiserem, depois podem me perguntar. Pode passar, professor. Eu vou colocando aqui em ordem alfabética. Então, advogado, aeronauta, tem uma lei própria que foi modificada, artista, o atleta profissional, assistente social, os bancários, uma profissão de altos e baixos, o cabineiro de elevador, né? O assessorista. Dentro do navio, né, que a atividade, são várias possibilidades ali, de atividades e de horários. Também, na sequência, o professor pode passar. Engenheiros, então a Lei 4.950 de 1966, estabelecendo a duração mínima ali, não que seja mínima, eles colocaram 6 horas para um mínimo de 6 salários mínimos, mas nós sabemos que os pisos salariais da categoria são maiores e você pode fazer 8 horas, pode fazer 12 por 36, se quiser a caracterização. Pode passar. Jornalista profissional, dentro da CLT, professores, radialistas. Então, aqui tem uma série de atividades, telefonia, o mineiro, né? O motorista, veja como é estranho, eles fizeram uma lei em 2013 e eles tiveram que refazer a lei em 2015. Por quê? A lei foi uma cópia mal feita do que existia lá na Europa. Só que as estradas da Europa são diferentes das estradas do Brasil. Então, não tenho a possibilidade de ficar parando o meu caminhão a cada tantos quilômetros, né? Às vezes eu estou no meio de uma estrada que não tem nada, e eu parando no meio do nada, eu posso ser assaltado, pode ter um monte de problema. Perdão. Pode passar. São vários itens aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas olha a quantidade de regras que tem para o motorista. É absurdo. Eles tiveram que fazer de novo, porque viram que não tinha como aplicar a lei de 2013. Horas extras, então nós já falamos a necessidade, está dentro da Constituição. Duração diária, aquela questão de 2 horas extras por dia, está lá no artigo 59, caput da CLT. Pode passar, professor. Banco de horas. Posso vender? Posso compensar? Pode. Nós temos regras para isso. E o banco de horas ele foi modificado também com a reforma trabalhista. Pode passar, professor. Pena que não dá tempo, né, de entrar em detalhes, mas está aí. E qualquer dúvida, tem meus contatos, tem meu telefone, tem meu e-mail. Até prefiro por telefone, porque e-mail é difícil de a gente ter tempo de ler. Questão do como é que eu posso formalizar. Força maior. Aconteceu uma enchente no Rio Grande do Sul, né? Nós temos enchente em boa parte do Brasil. Posso chamar as pessoas para fazer uma atividade extraordinária? Posso. Ali, está dentro da CLT, né? É um caráter excepcional. Pode passar, professor. O trabalho em regime de 12 por 36. 12 por 24 é possível? Não. Trabalhar 12 horas, folgar 24. Ah, mas o meu primo, ele trabalha 24 horas. O que é? Ele é policial militar, policial civil. Eles têm um regime desse. Só que ele não é empregado seletista, né? Na CLT, no máximo, eu posso trabalhar 12 por 36. Tá? Eu trabalho um dia, meio-dia, e folgo um dia e meio. Então, os requisitos aí de como vou fixar, aonde tem a previsão, tudo tranquilo. Pode passar, professor. A jornada de 12 por 36 está dentro da CLT agora, depois da reforma trabalhista de 2017. Pode passar. Pagamento e prestação de horas extras, súmula 85. Essa súmula, quando eu comecei a lecionar, era uma súmula de um parágrafo. Hoje tem quase um tratado de tanta coisa que tem dentro dessa súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Mas pode passar, professor. Olha a quantidade aqui de incisos. Era só a primeira parte ali.
atividades insalubres. Então, o que é insalubridade? É aquilo que você está recebendo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, no teu corpo. Ah, eu trabalho com raio-x. Se você não tem proteção, está recebendo radiação. Hoje é difícil que alguém receba radiação e não tenha proteção, tá? Mas são várias atividades que podem ser entendidas como insalubres. Nós temos uma norma regulamentadora, número 15, que traz todas as caracterizações de insalubridades. E a norma regulamentadora 16, a NR 16, que é sobre periculosidade. Daí é bem mais fácil. Inflamáveis, explosivos, alta eletricidade, defesa pessoal ou patrimonial e trabalhador com motocicleta. Pode passar, professor. Excluídos, quem não está dentro da jornada, quem não pode receber hora extra. Então, nós temos ali o artigo 62 da CLT, primeiro, atividade externa, sem possibilidade de controle. Segundo, pode passar, professor, a questão do cargo de confiança, cargo de gestão, né? E ele tem que ganhar pelo menos 40% a mais do salário do primeiro subordinado a ele, do mais próximo, né? Que está no parágrafo único ali do inciso 2. E o inciso 3, que foi colocado recentemente, e depois ele foi modificado, que é o pessoal do teletrabalho, que presta serviço por produção ou tarefa. Esse aqui, jurisprudência tem sido contrária, se você conseguir comprovar de que o teletrabalhador estava sendo monitorado. E comprovou isso, ganha hora extra. Tá? Mesmo que na lei esteja esse inciso 3. Pode passar, professor. Intervalo, são vários tipos de intervalo, né? Pode ser o diário, interjornada, interjornadas, então dentro da jornada e entre uma jornada e outra. A questão do repouso semanal remunerado, né? Preferencialmente no dia de domingo. Então, você tem ali 35 horas, são 24 horas mais 11 do intervalo entre duas jornadas. E a questão do gozo de férias, que você pode vender 1/3 das suas férias. Pode passar, professor. Tem alguns trabalhadores, né? Isso eu já falei para vocês, é bem tranquilo o artigo 71, até 4 horas não tem intervalo, de 4 a 6 horas tem 15 minutos de intervalo, mais de 6 horas tem de 1 a 2 horas de intervalo, sendo que há a possibilidade de se negociar um intervalo menor se tiver a alimentação ali dentro do local de trabalho, e se tiver autorização do Ministério do Trabalho e Emprego ou Convenção Coletiva de Trabalho, entre outros. Pode passar. Que já falei, bem tranquilo. Redução, acabei de falar, também pode passar, professor. Não concessão, redução. Nós temos aí a possibilidade de pagar como hora extra. Pode passar. A questão do motorista profissional tem alguns intervalos especiais, também não vou entrar em detalhes. Negociação, posso negociar? Está lá, previsão do artigo 611-A, também da Reforma Trabalhista de 2017. Posso negociar. Tudo? Não. Parte. Então, aonde eu posso negociar? Artigo 66, entre duas jornadas, eu tenho que ter 11 horas de intervalo no mínimo. No caso do motorista, ele pode ser 8 horas mais o restante em outra oportunidade, mas da mesma duração. Pode passar. E daí os intervalos especiais, né? O datilógrafo, a cada 90 minutos, ele tem que ter 10 minutos para descansar a mão, né? Isso vale também para o digitador, isso vale também para trabalho rural. Eles começaram a ter decisões, isso virou súmula do tribunal. Bancários, a mesma coisa, eu tenho vários intervalos. Câmara frigorífica, para cada 1h40, dentro de uma câmara fria, ou pegando material congelado, vamos supor, eu tiro do caminhão peças congeladas, é a mesma regra. Os mineiros, a cada 3 horas consecutivas de trabalho lá embaixo da terra, eu tenho que ter 15 minutos lá fora. Tá? Fora
intervalo normal. Pode passar, professor. Mulher, em jornada extraordinária. Foi extinto. Esse artigo foi revogado, tá? Que dava 15 minutos de intervalo antes da jornada extraordinária. Amamentação. Tem períodos de 2 períodos de 30 minutos nos primeiros 6 meses, ou se o médico determinar mais tempo. Radiotelefonia, radiotelegrafia, então são várias os intervalos, porque é uma atividade extremamente complicada. Teleatendimento é a mesma coisa, tem uma ANR, a NR17 só para isso, né? Pode passar. Recuperação térmica, aquilo que eu falei para vocês, né, de utilizar o produto congelado no corpo. Pode passar, pessoal. Repouso semanal, preferencialmente no dia de domingo, tá? Então, nós temos essa caracterização dentro da Constituição. Pode passar. A repouso semanal remunerado está nessa lei, 605 de 1949, e daí vem, claro, dentro da Constituição e tudo mais. Pode passar, professor. Férias. Então, o que nós temos aí como férias? Primeiro item, histórico, todos temos direito a férias, tá? Em qualquer legislação. Duração no Brasil, 30 dias é o normal, tá? Posso ter no tempo parcial? Hoje não tem mais diferenciação. Antigamente tinha o artigo 130A, a reforma trabalhista tirou. Descaracterização de faltas. Então, eu faltei mais de 6 vezes, sem justificativa, eu não terei 30 dias, terei 24 dias de férias. E daí vem em seguida. Né? A questão do serviço militar tem regras especiais. A perda das férias, se ficar mais de 6 meses, mesmo descontínuos de licença, eu perco as férias. Ah, mas ele estava em coma. Ele nem aproveitou, se é que se pode aproveitar quando você está doente, né? Mas é o que diz a nossa legislação. Pode passar, professor. É o artigo 133 da CLT. Concessão. Quando que eu vou estabelecer? Após 1 ano de trabalho, eu posso dar as férias para o empregado. Normalmente, o interessante é dar no início do período concessivo, isso é, no 13º mês, 14º mês de trabalho dessa pessoa. Sempre no início. Se ele adoecer, se a empregada mulher engravidar e tiver algum risco de aborto, se antecipa essa saída de licença e você pode ultrapassar o período concessivo de férias e ter que pagar em dobro. Então, o melhor é sempre dar no início, né? Férias coletivas você tem que fazer junto com os demais empregados, pelo menos no setor. Menor de idade tem que sempre ter férias na época das férias escolares, do recesso escolar. Família, normalmente, se tem 2 trabalhadores na mesma família, eles saem no mesmo período. Tá? Pagamento em dobro se ultrapassar o período. A inconstitucionalidade da súmula 450. Ah, você pagou atrasado o início das férias. Se paga quando? 2 dias antes do início das férias. Ah, pagou atrasado. Paga-se em dobro. Não existe isso. Na verdade, não. Tá? Foi dado inconstitucional. Proibição de outro trabalho. Se no período das suas férias você arranja outro trabalho. Isso, as férias é para você gozar as férias. Ah, mas eu tenho 2 empregos. Eu sou o Júlio, marido da Rochelle, pai do Cris, do Drew e da Tônia. Né? Todo mundo odeia o tal do Cris. Ele tem 2 trabalhos. Ele pode continuar trabalhando no outro trabalho? Claro. Não é necessariamente que vai sair de férias nos 2 no mesmo tempo. Mas eu não posso aumentar o número de horas do outro trabalho. Eu tenho que gozar as férias. Eu tenho que descansar um pouco. O corpo e a mente. Tá? Pode passar, professor. Férias coletivas, quando um setor ou toda a empresa fecha, então você tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e ao sindicato com antecedência de 30 dias, os períodos que ocorrerão, né? Pode ser até 3 períodos, então nós temos aí a possibilidade. Um deles tem que ser no mínimo de 14 dias, os outros no mínimo de 5 dias. A antecipação das férias coletivas é quando você contratou a pessoa e ele tem menos de 12 meses de trabalho. Então, você antecipa, paga as férias
desse período, vamos supor, de 6 meses que ele trabalhou, então ele vai ganhar 15 dias de férias coletivas e 15 dias como licença remunerada. Tá? Abono pecuniário, posso vender 1/3 das minhas férias. Prazo para pagamento, sempre 2 dias antes, no mínimo. E cessação do contrato de trabalho, ele não pode ocorrer no meio das férias. As férias suspendem o contrato de trabalho. Pode passar, professor. Convenção 328T, o Brasil ratificou em 1999, entrou em vigor em 2000. O que ele traz de diferente? A questão envolvendo feriado no meio das férias. Eles deram as férias e teve um feriado no meio das férias. Ele não contabiliza como tempo de férias. Então, se você teve um feriado no meio das férias, você tem direito a 31 dias de férias. Tá? Pode passar. Aqui, as novidades da reforma trabalhista, né? Não vou entrar em detalhes, a gente já falou um pouco de cada um. Pode falar, pode passar, professor. A possibilidade de negociação em caso, e aqui não pode negociar férias, tá? Eu não posso mudar por convenção o acordo coletivo de trabalho. Pode passar. E aqui nós vemos um outro tópico, que é a remuneração. Então, pode ir, professor. Então, qual que é a diferença de remuneração e salário? Salário, uma das espécies de remuneração. Salário compreensivo é quando você engloba tudo num único recibo, né? Salário, não é verdade? Pode passar. Pagamento por tempo é o normal. Por produção, quanto mais você produzir, mais você ganha. Por tarefa, você tem a tarefa de fazer tal coisa. Você fez, acabou. Recebimento em dinheiro, o normal qual que é hoje? Depósito bancário. É uma transferência bancária. Ou in natura. Posso receber em natura? Posso receber em equipamento, posso receber em alimentação. Tranquilo. Pode passar, professor. Salário in natura. Então, nós temos aqui o que pode ser caracterizado como in natura. Não vou entrar em detalhes. Pode passar. Pode passar também, professor. Salário mínimo é o que está na Constituição, né? Mas nós temos também outras formas de pagamento, que são mais comuns. Eu tenho uma convenção, um acordo coletivo de trabalho. É o próximo item. Piso salarial da categoria. É o mínimo para aquela minha atividade. Salário profissional. O salário que está dentro da legislação, né? É o piso salarial fixado em lei. Nós, advogados, temos isso quando somos empregados. Temos lá uma tabela da OAB, um valor mínimo para 40 horas, para 20 horas. Pode colocar, professor, pode passar. Salário normativo, então falamos ali, piso salarial, categoria, né? E o piso salarial para quem não tem piso, que tem 5 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro tem essa possibilidade. Pode passar. Então, aqui, todos os adicionais, né? Remuneração, pode ter todos os adicionais aqui. Insalubridade e periculosidade juntos não pode. Por quê? Porque a CLT proíbe que você tenha os dois ao mesmo tempo. Então, você tem que optar pela insalubridade ou periculosidade. Comissão, gratificação natalina ou 13º salário, como nós entendemos. Prêmio, gorjeta. Aqui, a gente vai ver os próximos slides cheio de detalhes, tá? Por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui. Pode irredutibilidade salarial, intangibilidade, não pode ter descontos se não forem autorizados e tal, né? Isso aí tudo explicando. Equiparação salarial, então, posso ser equiparado a outra pessoa? Tem as regras do artigo 7º da Constituição e também 461 da CLT. Pode passar, professor. Novidades da Lei 14.611 de 2023, discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem, idade, né? Então, aqui eles complementaram a questão da equiparação salarial. Pode passar. Características da equiparação. Pode passar, professor. Acúmulo de função, bem difícil, você ir acumulando atividades. Desvio de função, você começar a fazer outros trabalhos que não seriam teus. Substituição, posso substituir.
né, desde que seja bem formalizado, que ele ganhe aquele salário que o outro substituído também ganhava, não os benefícios dele, mas o básico dele. Pode passar. Alteração contratual. Posso alterar? O artigo 468 da CLT diz que só se for por consentimento de ambas as partes e que não gere nenhum prejuízo direto ou indireto ao empregado. Então, isso está no caput do artigo 468. Mas tem alguns casos que eu posso fazer. Então, ali, nessa parte, eu entro em cada um dos detalhes. Pode passar, professor. Ó, os reflexos, na exceção. Pode ir passando, professor, porque aqui eu estou vendo que 20h35 nós temos 5 minutos para finalizar. Então, bem tranquilo. Pode ir passando. Interações, o que eu falei do 468, bem tranquilo. Pode passar. Requisitos, tranquilo. Classificação, bem básico. Interações funcionais, salariais. Então, aqui a redução salarial, quando é permitida, qual o limite disso, bem tranquilo. Salubridade e supressão, posso suprimir? Claro, se não tem mais insalubridade, ele está com equipamento e não tem mais salubridade, eu posso retirar, bem tranquilo. Alterações da duração do trabalho, também posso fazer, desde que tenha um limite. Horário do trabalho, eu saí do horário noturno para o diurno, sempre. Eu fui contratado para o diurno e ser mandado para o noturno, jamais. Está lá na súmula 265 do TST. Por quê? Prejudica a minha saúde. Alterações de lugar. Então, o artigo 469 da CLT traz todas essas implicações. Bem tranquilo. Pode passar, professor. Súmula, bem tranquilo. Questão do qual o local de trabalho, esse tipo de coisa. Né? Então, pode passar. Necessidade de serviço, transferência, bem tranquilo. O adicional, quanto que recebe, 25% mínimo a mais do salário, questão do provisório definitiva. Eu quero ficar naquele lugar. Você não vai receber mais o benefício porque você quis ficar naquele lugar. Pode passar. Cargo de confiança sempre pode ser mudado de local de trabalho. É previsão da orientação jurisprudencial 113, da seção de dissídios individuais número 1 do TST. Pode ir. Empregados intransferíveis, dirigente sindical, se ele for mandado para outro lugar que ele não é dirigente sindical, ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Paraná, ele é mandado lá para o Pará, ele não representa ninguém no Pará, ele é do Paraná, então ele não pode ser transferido. A questão também de família, né, uma grávida, menor de idade, tudo isso, né, a gente vai encontrar como regras. Pode passar. Então, olha lá, gestante, cipeiro, acidentado, bem tranquilo. Suspensões. Só para resumir, suspensão total ou suspensão parcial? O que é suspensão total? Eu não trabalho e não ganho. Suspensão parcial, eu não trabalho e ganho. Então, pode ir passando, professor, que eu vou só fazer um adendo aqui. Bem fácil. O artigo 403 traz um monte de suspensão parcial ou interrupção. Eu tenho luto, 2 dias. Eu casei, gala, né? São 3 dias. Então, eu não vou trabalhar, mas vou ganhar como se tivesse trabalhado. Né? Então, nós temos aí várias caracterizações. Já no caso de suspensão total, pode ir passando, professor. Aqui, exceção só o acidente de trabalho e o serviço militar obrigatório, que ele continua recebendo o fundo de garantia. Tá? Essa lei é a Lei 8.036/90. Pode passar, o artigo 15, parágrafo 5º. Então, o serviço militar em cargo público, eu não vou trabalhar e não vou ganhar. Pode ir passando, mandado sindical, suspensão disciplinar, greve, se forem ilegítima, são várias as hipóteses. E aqui, interrupção, eu não trabalho e ganho, como se tivesse trabalhado. Olha a quantidade de coisas. Né? Fora a CLT, tem várias leis também que trazem casos de suspensão parcial. Pode ir fazendo. Eu coloquei lá licença maternidade, alguns
entende que o empregador paga para a empregada gestante, mas ele é ressarcido pelo INSS, ele é compensado pelo INSS. Então, no meu entender, é uma suspensão total, mas para alguns, como ele paga para a empregada gestante, eles entendem como suspensão parcial, porque o empregador antecipa, né? Mas são vários os casos aí que nós vamos encontrar. Tem, inclusive, hipótese do artigo 476-A da CLT, de suspensão do contrato de trabalho, para fazer curso, porque a empresa está em um problema financeiro naquele momento. Então, tudo isso é permitido aí pela própria CLT. Tá? Não temos o tempo para entrar em detalhe. Mas, volto a dizer, estou à total disposição. Pode passar, professor. Término do contrato de trabalho. Então, são vários os tipos de finalização do contrato de trabalho, né? E vem todos os tipos possíveis da nossa legislação. Infelizmente, não temos como entrar em detalhes. Aí eu analiso a questão depois do aviso prévio, o que é o aviso prévio, quando que ele é devido, quantos dias de aviso prévio. Pode ir passando, professor, porque não vai dar tempo, que já finalizou aqui o nosso momento, né? A formalização da rescisão da pessoa, aí o aviso prévio vem na sequência, e só para resumir ali, nós temos a estabilidade gestante, as estabilidades. Então, garantias e estabilidades. Garantias são provisórias, estabilidades definitivas. Definitivo hoje é só o contrato ou a estabilidade decenal, que nós encontrávamos antes da Constituição de 88. Como estabilidades temos a gestante, tem o dirigente sindical, tem o cipeiro, tem o acidente de trabalho, tem o do INSS, tem da Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, da cooperativa, do diretor de cooperativa. Nós temos uma série de estabilidades provisórias, né, possíveis. A justa causa está no artigo 482, então, letra A, ato de improbidade, letra B, incontinência de conduta, mau procedimento, caráter sexual, incontinência de conduta, mau procedimento, caráter moral, e vem uma série ali de regras. Outro dia pegaram lá um advogado colocando uma bomba dentro de um ponto de ônibus, de um terminal de ônibus em Curitiba. Aquilo lá pode ser enquadrado no parágrafo único do artigo 482, que é o ato de terrorismo, né? Ele não foi enquadrado ainda, mas deveria ser enquadrado. Um irmão nosso, que cuidou dessa parte na Polícia Civil, disse para ele: enquadre como terrorismo. Isso é terrorismo, né? Se poder machucar as pessoas dentro de um terminal de ônibus, que absurdo é esse? E tem implicações de ordem, inclusive de dispensa por justa causa. Ele é um servidor do Banco do Brasil, imagine, né? Um concursado do Banco do Brasil. Que mais? A rescisão indireta, que é a parte do empregado poder se demitir e exigir indenização do empregador, com o artigo 483 da CLT, mas está tudo ali na legislação em seguida. E, por fim, o artigo 223, eu indico para os amigos darem uma passada de olhos, que eu pensei que estava nessa aula e não acabei tirando. O 223 é o que fala do dano extrapatrimonial. Ali ele tem toda a caracterização do que é um dano extrapatrimonial. O empregador pode ser o detentor de dano extrapatrimonial. Se o empregado falar mal da empresa, divulgar alguma coisa imprópria dentro das redes sociais, ele pode pagar por isso também. E com isso, eu acho que a gente tem ali uma gama aí para poder discutir. Eu estou à total disposição, agora e também posteriormente, para sanar alguma dúvida, ou para ter a dúvida junto com os amigos, né? Porque eu vejo os rostos de vários amigos aí, eles demonstram a experiência que tem na prática e na teoria, e que eu estou à total disposição aqui para tentar trazer. Se eu não souber agora, a gente vai buscar uma resposta para esses questionamentos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Vocês me escutam? Tá.
Bom, professor, obrigado. Realmente eu estava aqui grudado na aula, às vezes eu até perdi a minha concentração aqui na hora de passar. É um assunto riquíssimo, de grande interesse, principalmente porque o engenheiro, né, ou até o arquiteto, como profissional liberal, muitas vezes ele está de um lado da mesa ou de outro lado, né, ele também lidera equipes, engenheiros que trabalham em empreiteiras, que às vezes têm outros colaboradores ou que é contratado, ou seja, realmente, para nós da engenharia, ter esses fundamentos, né, legais para que a gente possa não só exercer a profissão com mais segurança, mas também, de uma forma justa, poder ter ali os empregados com toda a conformidade. Olha, eu vou fazer uma sugestão, eu vou ler aqui as perguntas que surgiram no chat, e eu acredito que, assim como eu, os colegas aqui têm muitas dúvidas, né? E eu depois, posteriormente, eu encaminho essas dúvidas ao professor. Mas, agora, se me perdoem que eu não anotei quem fez a pergunta, mas eu sei que uma colega... ela ficou com a seguinte dúvida: fiquei com algumas dúvidas na aplicação do contrato intermitente. Posso aplicar nas atividades de reformas? Posso sim. Então, para que serve o intermitente? É quando você não tem previsão da atividade, não tem aquela certeza de que será uma atividade contínua. Eu citei o exemplo do motorista de caminhão, né, porque é o marido de uma ex-aluna minha, de uma faculdade privada onde eu lecionei, em que eles caracterizavam o rapaz como intermitente. E ele trabalhava, às vezes, 20 dias sem parar. Então, o intermitente é quando você tem uma atividade extremamente esporádica, né? Eu falei de uma atividade de eventos e tal coisa, mas posso colocar isso num montador de armários? Posso. Um montador de móveis. Se não é alguma coisa constante, vale a pena. Por quê? Eu vou montar um móvel uma vez ou outra. Perfeito, é para isso que serve. Agora, se ele vai trabalhar 6 dias na semana, 44 horas semanais ou mais, né, uma previsão da hora extra possível, é melhor você não fazer dessa forma, porque o recurso humano já tem dificuldade de caracterizar esse pagamento, porque o pagamento tem que ser diário, né? Sendo que se a pessoa trabalha constantemente, ele vai receber no final do mês, no início do mês seguinte, até o 5º dia útil. Perfeito, fica muito mais simples de se efetuar o pagamento, de se caracterizar. Então, se é uma atividade esporádica, vale a pena. Eu tenho colegas meus, advogados, eu próprio tenho intermitente. Eu tenho um escritório de advocacia e tenho uma empresa de treinamentos em Florianópolis, né, de eventos e treinamentos. Essa empresa de treinamentos, eu tenho vários empregados intermitentes, porque eu utilizo hoje, às vezes, tenho lá 3 cursos para lecionar, sequencial. Mas faz quanto tempo é o último curso? Faz 2 semanas. Mas a pessoa ficou 4 meses sem ter nada para fazer. Então, é o ideal no intermitente nesse caso. Perfeito, professor, obrigado. Bom, a Raíssa, ela fez uma pergunta muito pertinente aqui, que trata de assédio, e ela pergunta assim: como ter um fluxo efetivo se sempre quem trata a denúncia é da própria empresa? Ela diz até que essa é uma preocupação, porque ela tem uma experiência pessoal em relação a isso. Então, o senhor já deu ali algumas dicas e diretrizes, mas acredito que seja importante reforçar isso. Como é que eu faço? Quem está praticando é o dono da empresa, vamos supor, né? Como é que eu vou fazer numa situação dessas? O assédio é insuportável, eu perdi a confiança no proprietário da empresa, eu não tenho o que fazer. Eu saio da empresa, entro com uma ação trabalhista, exigindo minha indenização, né? A reversão, muitas vezes eu sou obrigado a me demitir, porque eu não posso simplesmente sair da empresa e parar de trabalhar.
que eles podem caracterizar um abandono de emprego. Então, eu vou formalizar a minha saída e vou entrar com uma ação pedindo o quê? A reversão da minha demissão para uma dispensa em justa causa. E indenização por danos, tal, tudo com base no artigo 223 da CLT. Perfeito. Mas não é tão complicado. Eles deixou de pagar meu salário. Faz 3 meses que eu não recebo o salário. E diz que está com dificuldade e não vai pagar meu salário. O que eu faço numa situação dessa? Eu tenho outro local que eu posso buscar um outro emprego para ganhar o salário? Não. Existe uma crise econômica no setor. Então é melhor continuar no lugar que eu estou? Sim. Você pode entrar com ação e continuar trabalhando? Sim. É previsão da própria lei. Está no artigo 483 da CLT, parágrafo 3º, está escrito lá, se for um caso de letra D do 483, que é descumprimento do contrato, eu posso continuar trabalhando e exigir meus direitos com uma ação trabalhista, e eu trabalhando. Teve um cliente que chegou para mim de Joinville, Vilatório, uma empregada entrou com uma ação, não sei o que, vou mandar embora. Disse, graças a Deus falou comigo antes. É boa empregada? É ótima empregada. Qual que é o pedido? O pedido dela é que o intervalo é menor, não sei o que, tal. Você está fazendo correto? Pô, eu acho que sim, eu vou ver com a supervisora. E daí a gente não mandou embora e nós fomos à audiência. E ela desesperada, porque ela queria sair da empresa. E ela achou que aquilo fosse fazer com que ela saísse. Não, era boa empregada, continuou trabalhando bem. Aí no dia da audiência, ela disse, doutor, eu quero sair, eu quero o acordo. Só que o advogado também não era da área trabalhista, eu fiz uma proposta de um valor menor do que seria a rescisão sem justa causa dela. Que ela aceitou. Ou seja, eu paguei menos do que se tivesse caracterizado ali. Então, sabe, despreparo de alguns advogados, despreparo de algumas pessoas, e fez... O meu cliente ficou embasbacado, eu disse, estou pagando menos. Eu disse assim, quem mandou ela fazer isso? Né? E ainda mais contratar um advogado que não era trabalhista. Então, pode acontecer, tá? Agora, obrigado, denúncia, Marcos. se não deve fazer ali, Ministério Público do Trabalho. Tem um canal que é MPT, do Estado, porque a gente está em vários estados, eu sei que tem bastante estados aí, o Ministério Público do Trabalho permite a denúncia online. Eu quero denunciar, mas eu não quero dizer que sou eu. Você pode fazer de forma... você pede lá para que não seja divulgado o teu nome. Né? Coloca um rol de pessoas que estão na mesma situação, de preferência em ordem alfabética. Porque se eu colocar o meu nome por primeiro, eles vão saber que é o Marco Vilatório que está fazendo. E tiveram um Ademar na sequência, vamos ver, o Jorge e o Romo. O Jorge vem antes de M, de Marco. Se eu colocar o meu nome por primeiro, eles vão saber que sou eu que estou denunciando. Agora, se eu colocar Jorge, Marco e Rômulo, quem denunciou? Está em ordem alfabética. Tá? Quanto mais empregados nessa situação, melhor. Porque daí fica bem claro que alguém desses, do rol de 20 pessoas, denunciou. Não, Nesse maravilha. caso, Raíssa, pode complementar, fica à vontade. Não, desculpa, eu só ia dizer a situação, isso não ocorreu agora, tá? É um caso pregresso que aconteceu comigo. E assim, aconteceu comigo e com mais uma funcionária, que eu era gerente, e ela era promotora de vendas, e aconteceu com o diretor do local. E aí aconteceu com ela primeiro, e misteriosamente, uma semana depois, ela foi desligada. E aí, comigo aconteceu, eu esperei mais uma semana e eu pedi demissão mesmo. Eu falei assim, porque a corda estoura pro lado mais fraco, né? Sempre. Então, Sim. e a tratativa é interna. Então fica uma palavra contra a outra, infelizmente. Raíssa, faz mais de 2 anos? Faz. Faz. Tá. A denúncia continua podendo ser feita. Se isso era uma prática comum, pode ser feita. Por que eu perguntei 2 anos? É da tua possibilidade de entrar com a ação. Você tem 2 anos para entrar com a ação, retroagindo 5 anos. A denúncia sempre pode ser realizada, tá, Raíssa? E como é que se faz para gravar isso? Existe um tema do Supremo Tribunal Federal. Antigamente você tinha que, ao gravar, eu estou com o celular e eu estou gravando, vamos supor.
eu tinha que advertir a outra parte que eu estava gravando, e ele tinha que concordar com a gravação. Hoje eu não preciso disso. Hoje eu gravo no meu celular o áudio e ele é utilizado como prova. Tá? Então, não há necessidade mais de advertir. Então, essa questão, o assédio sexual é difícil porque é entre quatro paredes, desde que você tenha um aparelho de celular, um aparelho de qualquer, de áudio, vídeo, áudio que seja, já soluciona o teu problema. Sim. Porque ele é utilizado como prova. O que não pode é pedir para alguém gravar. Teve uma situação que a mãe do rapaz ligou para a empresa perguntando, eu quero empregar o fulano e tal, como é que ele é? E o dono da empresa descascou, né, no telefone. É péssimo, é horrível, não sei o quê. E daí foi parar no processo trabalhista. O juiz disse, não pode ser assim. Primeiro que foi uma mãe, uma terceira, que não é a pessoa que fez a gravação. Segundo, ela enganou, né? E não vale como prova. Apesar de eu ter o áudio dele falando tudo errado, né? Não vale como prova. Não foi o interlocutor que fez a gravação. Tá? Maravilha, muito obrigada. Vou te fazer uma pergunta ao mestre. Ou melhor, duas, Alexandre. Professor, eu tenho uma dúvida cruel. Na sua experiência, a nossa coletividade de funcionários, de trabalhadores, quantos por cento dessas leis que o senhor citou hoje, o senhor diria que eles conhecem? Quantos por cento? Perdão, só o final que eu não... Quantos por cento dessas leis os funcionários conhecem? Eles têm ciência, essas coisas são divulgadas. Eu não sei se o pessoal tinha... Eu estou no Sindicato de Engenheiros há mais de 30 anos. Tá? Tenho um pouco de vida, muita confusão, e é uma das coisas que me chama a atenção. A nossa legislação, professor, eu ia lhe fazer uma pergunta que o senhor respondeu antes. Eu posso gravar desde que eu faça parte da confusão, eu não posso gravar uma confusão de terceiros. E aí é que eu faço uma pergunta ao advogado. Como nós podemos justificar que eu cometa uma ilegalidade para provar um crime muito maior contra a sociedade? A primeira questão que o senhor perguntou, do percentual, eu garanto para o senhor que nem os advogados sabem de todas as leis. Né? Eu sou professor há basicamente 40 anos. Né? Eu falo sobre isso toda semana, tanto graduação quanto pós-graduação. E posso dizer para o senhor, toda aula, antes da aula, eu faço uma limpa, uma verificação, porque sempre tem novidades. Né? E olha que o direito do trabalho não é o ramo mais rápido que tem. Tem o previdenciário, tem tributário, que sai coisa, cada dia sai portaria nova. Né? Então, eu posso dizer para o senhor assim, todos são obrigados a ter ciência da lei. Mas quantas leis nós temos? Olha a quantidade de legislação que nós temos. É absurdo, né? É impossível. Agora, ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Está certo que hoje, pelo celular, a gente tem facilidade de encontrar, mas se você for fazer tudo pelo celular, eu vou falar tal coisa, será que isso aí vai ser bom, ruim? Será que isso daqui é ilegal? E às vezes não vai encontrar no celular, né? Então, eu diria para o senhor, nem os magistrados, membros do Ministério Público, nem os advogados conhecem toda a legislação. É impossível, ainda mais a brasileira. Então, primeiro ponto, a gente sabe do mínimo necessário e às vezes não sabe nem do mínimo necessário. E segundo ponto, eu posso praticar um ilícito para comprovar um ilícito maior? Eu diria para o senhor, é melhor não praticar nenhum ilícito. Né? Porque vai que o senhor não consiga comprovar o ilícito maior do outro. Então, o risco é enorme. Né? E eu noto que esses cursos que nós fazemos constantemente, nas empresas, nos sindicatos, principalmente esse dos assédios, dos danos, ele é muito importante. Ele é extremamente importante.
Tem muita gente que pratica sem ter noção que está praticando uma coisa ilegal. Porque ele acha que, sempre pratiquei dessa forma, vou continuar. Ou isso aqui não pode ser caracterizado como um dano, como um assédio. Só que ele tem um desconhecimento de que, se pegar um advogado louco, que nem o Marco Villatore, eu vou chamar na líder. E o juiz vai dizer, mas doutor, não sei o que, eu faço questão. Porque eu quero que ele se defenda. Eu não quero que ele tenha problema com a família dele de ser caracterizado como assédio sexual. Porque o assédio sexual vai acabar com a família dele. A mulher dele vai ter certeza que ele fez, porque saiu a sentença dizendo que ele fez. Só que a sentença saiu porque o empregador não levou a testemunha. Ou levou uma testemunha que não sabia de nada. Né? Então, proteja o trabalhador chamando-o e dizendo, prove, você tem todo o direito. Tem muita pessoa que é colocada na lide e que não sabe que tem a lide. Que normalmente essas lides são por segredo de justiça. Agora, algumas não estão em segredo de justiça, que é um erro dos dois advogados, do empregado e do empregador. Toda situação que envolva assédio sexual, obrigatoriamente tem que ser segredo de justiça. Não pode aparecer o nome de ninguém ali. É só inicial. Mas tem juiz que não está nem aí, porque não é ele que está correndo risco, né? É um terceiro, e às vezes contratou mal o advogado. Infelizmente, é a resposta, né, que nós temos. Agora, comprovação, às vezes, é difícil, né? Mas o que era impossível antigamente, hoje, com esse tema, que é o 273, se não me engano, do Supremo Tribunal Federal, até vou dar uma olhada aqui, ele diz, pode gravar, e é utilizado como prova. Tá? Bem tranquilo. Professor, já chegamos aqui no limite do horário, né? Infelizmente, acho que o assunto é inesgotável, né? Bom, queria agradecer a sua participação, só o zelo aí na elaboração desse material já mostra o comprometimento que o senhor tem aí na área, né? Isso denota assim uma paixão, né, pela profissão. E todo mundo que está aqui, os colegas engenheiros, arquitetos aqui também até essa hora, né, se atualizando. Isso é muito, muito positivo, né? Como o meu colega Rômulo ali falou, a gente... quem fala que sabe tudo já é um sinal, né, de que não sabe nada. Então, a gente está aqui sempre se aperfeiçoando, né? Então, mais uma vez, professor, queria agradecer, tá? Só peço a licença para dar alguns pequenos avisos aqui. Nós teremos uma visita técnica ao órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos, aqui na sexta-feira, às 9 horas. Os informes estão sendo colocados ali no nosso grupo. No sábado também confirmada a visita ao Porto de Santos, um ponto de encontro aqui na Fundação Senep, às 8h30. Tá? Professor, então, mais uma vez agradecendo, eu gostaria de deixar com o senhor as palavras finais. Muito obrigado, professor Alexandre, foi uma grande honra estar junto com os amigos. Eu estou à total disposição, o professor Alexandre tem meu contato também pelo número do celular, e-mail e tudo mais. Quando forem para Santa Catarina, quem não é de Santa Catarina, nos visite, por favor, né? A parte Santa Catarina, Paraná, estamos em tudo que é lugar aqui no sul do Brasil, e para mim seria uma grande honra de estar junto com os amigos. E eu diria assim, a minha experiência vem bastante do sindicalismo também, né? Porque eu tanto o lado patronal quanto o lado de empregados, nós atuamos, né, até hoje. Então, essas questões vêm de muita experiência também dentro das entidades sindicais, como o doutor Rômulo falou, do Sindicato dos Engenheiros, já fui, inclusive... não foi o doutor Rômulo? Foi, é isso. Eu fui, inclusive, advogado do Sindicato dos Engenheiros aqui no Paraná, trabalhista de empregado... Uma correção, mestre. Eu não sou doutor e não sou mestre. A lei me faculta o direito de ser chamado de engenheiro. Só.
Não sou doutor, não. Quem me chama de doutor, eu já fico assustado. Não, perfeito. Mas veja a situação estranha, engenheiro Romulo. Fui contratado pelo Sindicato de Engenheiros para um caso de estabilidade de dirigente sindical, porque trabalhava como empregado dentro do Sindicato dos Engenheiros. E houve uma briga interna e tal coisa, acabamos fazendo acordo, mas tive que entrar com uma ação especial, que é inquérito para apuração de falta grave, para poder dispensar a pessoa que era o dirigente sindical do Sindicato dos Empregados de Entidades Sindicais. Uma loucura, né? Então, esses 156 anos de vida que eu tenho me permitem essa experiência, né, que, volto a dizer, é uma experiência ainda provisória, né? Espero chegar na idade do meu primo irmão, o Matusalém, com 969 anos.